Sejam super bem-vindas. Sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra. Tenho um programa de orientação do sono infantil para bebês até 3 anos, de 0 a 3 anos. Então sejam muito, muito bem-vindas. E hoje, resolvi falar com vocês qual que é o ponto mais crítico, O ponto mais crítico do processo de ensinar o bebê a dormir. Quem acha que eu vou falar que são os saltos, dessa vez errou, porque hoje eu não vou falar dos saltos. Embora sejam momentos muito críticos, dentro da verdade do ensino sobre o sono para os bebês, para vocês, nós temos um momento que ele é ainda mais crítico do que o próprio salto. E muitas vezes ele até se mistura ali com esse momento de salto também. Para quem não tem noção do que eu tô querendo dizer, tô falando hoje para vocês sobre a volta ao trabalho. Quando a gente resolve voltar ao trabalho, quando a gente decide que vai começar a trabalhar novamente, ou quando acaba a licença maternidade, ou quando acaba essa pandemia que a gente está vivendo agora aí, E em algum momento teremos que voltar à nossa vida, fora da nossa casa, fora dessa maternidade exclusiva, que é o que a gente faz e ama tanto fazer, Em algum momento as coisas vão modificar. E esse é o momento mais crítico, tá? O momento mais delicado, realmente, no ensino sobre o sono para os bebês, é de fato a volta ao trabalho da mãe. Tainá, sua lindona, não gosta nem de pensar, Ninguém gosta, nenhuma mãe, E isso é importante, Tainá, porque, olha, a gente tem nessa mania, vou falar pra vocês aqui hoje sobre isso, mas a gente tem esse negócio de, depois eu penso nisso, quando você vai ver, já acabou, não dá mais pra pensar depois, já chegou depois, Então, olha só, é muito importante que a gente pense, que às vezes, o padrão de sono tá legal, e às vezes o padrão de sono ainda não está legal. Mas a gente tem que pensar que o que tá ruim, ele pode piorar. Mesmo se o seu padrão tá uma bagunça, se o sono tá horrível, você tem que entender que o que tá ruim ainda pode piorar. Então, isso acontece com muita frequência na volta ao trabalho. Quando as mães encerram aquele período exclusivo, quando tem licença maternidade, ou quando decidem por si só voltarem, Isso, é um momento muito delicado. A Débora falou, já estou sofrendo, só faltam 45 dias. É a hora de se preparar, Débora? É a hora de começar a fazer o seu planejamento, tá? Quando nós voltamos ao trabalho, o que acontece? Em geral... oi, Ana, boa noite, lindona. Nada é tão ruim que não possa piorar. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai voltar ao trabalho dentro do normal, Quando a gente vai voltar ao trabalho dentro daquela fase padrão, 4 meses para algumas empresas, 6 meses para outras empresas. Quando a gente pensa nesse ponto aí, que vai voltar dentro dos 4 ou dos 6 meses... Parece que quem está decidindo aí essas leis trabalhistas não tem noção do desenvolvimento dos bebês, Não tem noção que eles às vezes estão dentro de um salto, Que eles não conhecem sobre a regressão do sono, Quem fez lei trabalhista com licença maternidade de 4 meses, com certeza não sabe que a gente passa pela regressão do sono, Que acontece justamente aos 4 meses. Então é muito, muito, muito importante que vocês avaliem esse ponto. Quando vocês vão voltar ao trabalho, Se planeje. Não, eu sei que eu vou ter que voltar com 4 meses. Eu sei que aos 4 meses tem salto, eu sei que aos 4 meses tem vacina, então eu sei que vai ser um turbilhão, vai ser muita coisa para um bebezinho só, É muita coisa para vocês, quem dirá para o bebê de vocês, E isso também vale muito, gente, para as mães, tá bom? Que tem bebês maiores, bebês de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tá? Todas essas famílias que em algum momento vão fazer esse desligamento, entre aspas, tá? Não é um desligamento real, mas físico por algum momento do dia, Mesmo que a mãe não trabalhe o dia todo, trabalhe meio período, ou pior, a mãe que vive de plantão, A mãe que faz plantão, que faz 12 por 36. Alguma mãe falou isso comigo esses dias, sobre trabalhar 12 por 36, enfim. Quando a gente tem essa situação, tá? A gente tem que se planejar. É o primeiro ponto pra gente conseguir, na verdade, melhorar isso. Porque vai, com certeza, acontecer alteração no padrão de sono desse bebê, tá? Não só pelo salto, não só pela regressão, não só pela angústia da separação, mas vai acontecer, com toda certeza, uma mudança no padrão desse salto, tá? O que acontece, tá, gente? Quando vocês começam a pensar aí, quem é que vai ficar com o meu bebê? O que é que eu vou fazer? Tudo isso é importante que seja pensado, seja visto bem antes, Porque é importante que as crianças continuem com a segurança que elas tinham de quando era só você, Então, por exemplo, se você vai deixar com uma babá na sua casa, coloque essa babá antes nessa rotina de vocês. Eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre isso depois, Mas é muito importante que a gente entenda que, assim, quando você vai voltar ao trabalho, você esquece, quando você tá de licença maternidade, você esquece que vai voltar ao trabalho, Ou quando você não tá planejando, tá com o bebê de 1 ano já, você não pensa nisso. Só que aí, foi o que eu falei pra vocês agora, das meninas que comentaram que, eu vou voltar ao trabalho e já tô sofrendo com isso.
mas você tem 45 dias, a outra tem um mês, né? Quanto menos tempo você tem, mais difícil é essa adaptação da volta ao trabalho, tanto para você quanto para o seu bebê. Porque ninguém te lembra, durante sua licença maternidade, ninguém te lembra que ela vai acabar. Né? Todo mundo lembra que está de licença maternidade. Mas você não lembra que a licença vai passar, que a licença vai acabar e que você vai fazer o que depois disso, né? Esse é importante você pensar isso antes, tá? Quem é que vai ficar com o seu bebê? Se planeje, encontre quem é que vai, se vai para uma creche, se não vai. Agora na pandemia, beleza, a gente tá sem creche, a gente tá tudo paradinho, né, dentro do possível, mas quando essa pandemia acabar, a sua licença, o seu home office vai voltar para ser para um local físico de trabalho? O seu bebê vai ter que ser direcionado para casa de um cuidador, para casa da avó, para casa de algum tio, de um parente? O seu bebê vai para uma creche, né? Qual que vai ser a mudança na vida desse bebê? Isso é importante porque ninguém prepara a gente para a volta ao trabalho. A gente só lembra que é muito delícia, aquele momento de licença maternidade, você pode ficar mais tempo com o seu bebê, com a sua família, só que ninguém te lembra disso, que você vai voltar. Isso, como que isso vai influenciar diretamente no padrão de sono, tá? Os bebês têm os saltos, como eu falei pra vocês, tem os saltos dos 4 meses. A Bruna Trajano falou, estou nesse sofrimento dos 4 meses. O salto dos 4 meses, ele é muito punk mesmo, né? Mas o dos 6 meses também, embora seja mais curto, seja mais agudo, ele também é pesadinho. A angústia de separação lá para os 8, 9 meses, ela também é um momento mais pesado, tem outra regressão. Então é importante que a gente se planeje muito antes, né? Embora a gente saiba que tem a angústia da separação, embora a gente saiba, né, que depois do 3º mês encerra o período da estrogestação, e os bebês vão começar a entender que estão fora da mãe, que estão fora da barriga, que vivem no outro mundo, vão começar a ter mais conexões com o nosso mundo aqui fora. Tudo isso é importante a gente já ir trabalhando para se preparar, né? Porque imagina se você volta ao trabalho com os seus 4 meses de volta ao trabalho, de licença maternidade, se você volta ao trabalho no meio do salto, no meio da regressão dos 4 meses, e se você volta no salto, regressão e vacina. É de deixar a gente doida mesmo, né? Isso é super, super tenso. Então é importante que a gente avalie muito mesmo quando, né, quem já vai voltar e o que a gente vai fazer de estratégia para isso. Então, alinhe esses pontos. Se eu vou voltar com 4 meses, eu sei que eu vou passar por tal e tal regressão. Então se programa antes, ajuste esses pontos com essas cuidadoras, com essas babás, com as avós, com quem vai ficar com o seu bebê, tá? Ajuste com a creche, alinhe com a creche, quando você for voltar para a creche também, tá? Então é muito, muito importante. Nesses momentos, né, já estão acontecendo um turbilhão de coisas, tá? Tudo que tá na cabecinha do bebê ali é muita informação. Eles vão mudar constantemente o padrão. Então, o que vai acontecer? Se o bebê tinha 1, despertar 2, ele pode começar a ter 4, 5, tudo de novo. Começar aquele caos todo de novo. Mas você precisa se antecipar. Você precisa oferecer para aquele bebê o que ele mais precisa. O que ele precisa nesse momento? É de segurança. Como que você vai passar a segurança para esse bebê se você também tá aí, ó, sem planejamento no meio do turbilhão? Entende? Você precisa pegar, eu vou escolher a minha avó, minha mãe vai ficar com o meu filho. Eu vou deixar meu filho na casa da minha mãe. Só que ele nunca fica com a sua mãe, né? A sua mãe só vê os finais de semana, às vezes de 15 em 15 dias, e depois que você voltar ao trabalho, o bebê vai ficar exclusivamente com a sua mãe. Gente, comece isso antes. Organiza para que a sua mãe comece a ter mais contato antes, né? Se você vai ter que deixar na casa de alguém, essa pessoa tem que estar fazendo parte da rotina de cuidados com o seu bebê, né? Quando alguém cuida do bebê, quando o bebê tem alguém, né, que cuida diretamente das suas necessidades, o que são as necessidades? A alimentação, trocar a fralda, dar o banho. Essas necessidades desse bebê, quem cuida dele, tem um apego muito mais rápido com o bebê, tá? Então até aquele pai que às vezes não fica tanto tempo com o bebê, mas que troca as fraldas, que dá o banho, isso gera uma conexão muito grande. Os bebês se conectam muito com o cuidador que de fato cuida das suas necessidades. Então comece a planejar isso antes, para que vocês consigam mesmo que esse vínculo seja criado. Se esse vínculo não for criado do bebê com o cuidador, vocês vão ter problemas em relação à segurança. O bebê não vai se sentir seguro com aquela pessoa. Embora você saiba que é a melhor pessoa do mundo para cuidar do seu filho. Seja sua mãe, seja sua sogra, é a avó, ama loucamente o seu filho. Mas o seu filho ainda não entende aquela pessoa como uma segurança. Então você precisa planejar isso antes. Como é que você vai introduzir essa pessoa nos cuidados, né? A gente tem mania, muitas vezes, de querer fazer tudo, né? Nós somos aquelas mães que falam,
Eu não quero que minha sogra troque, eu não quero que não sei quem troque. A babá tá ali, mas você quer fazer porque você quer ficar um pouquinho mais perto. E aí você vai tirando algumas oportunidades das outras pessoas entrarem nessa relação, né? Na relação de afeto do bebê, na relação de segurança com o bebê. É importante trazer tudo isso para a sua realidade, né? Porque você vai em algum momento voltar. E tá tudo bem voltar ao trabalho, né? Nós também temos o nosso lado profissional que nos satisfaz de muitas formas, né? Eu não sou aquela pessoa que acha que a mãe tem que largar tudo e viver exclusivamente ali aquela maternidade. Eu sou a pessoa que eu acho que você tem que ter um equilíbrio. Se você está feliz com a sua profissão, se você ama a sua profissão, se você deseja também essa volta ao trabalho, incrível, maravilha. Agora, não, eu não gosto da minha profissão, não gosto do meu trabalho, não quero voltar. Maravilha também. É uma opção que você está levando agora para mudar o rumo da sua vida, aproveitando essa maternidade. Isso é ótimo, você vai criando as suas oportunidades. Agora, não, eu não gosto, mas eu tenho que voltar financeiramente falando. Então você volta por enquanto e entenda que aquilo é um momento. Que aquilo é um momento que você vai precisar passar para se reorganizar financeiramente, mas já vai se planejando para depois sair, já que você não gosta desse trabalho. Entende? Todas as vertentes estão certas, tudo tá certo, tá? É importante que vocês pensem nesse ponto. Ju, eu não fixei pra vocês, né? O tema de hoje é sobre a volta ao trabalho, tá? Como não deixar a volta ao trabalho influenciar no sono dos bebês, mas estamos falando do momento mais crítico do processo de ensinar os bebês a dormir, que é de fato quando vai ter essa separação em relação à volta ao trabalho. Se alguém puder digitar aí pra mim, digita aí pra mim, que eu esqueci de digitar, gente, senão eu vou parar muito aqui. Digita aí pra mim, né? O momento mais crítico do processo de ensinar o bebê a dormir. Coloca aí pra gente. Se alguém puder digitar, eu super agradeço, que aí eu fixo o tema aqui pra vocês. Certo? Então, olha só, vamos organizar isso daí. O bebê vai precisar de segurança, tá? Ele vai precisar desse planejamento. Se você não se planejar, se você não se organizar, vai mudar o padrão da soneca, vai mudar o padrão do sono noturno, vai começar múltiplos despertares, vai virar uma bagunça sem fim, você pode ter certeza disso. Ui, soltou aqui, gente, peraí. Alguém mandou, eu perdi, peraí. Pronto, certo? Não tem como a gente fazer isso da noite pro dia. Obrigada, Roberta. Deixa eu fixar. Pronto. Fixado. Roberta lindona. Muito obrigada. Então não tem como a gente fazer isso, tá? Da noite pro dia. A gente precisa de uma organização. O que eu recomendo pra vocês? Pelo menos aí, se idealmente falando, se vocês puderem planejar isso, se vocês ainda tiverem tempo hábil pra isso, pelo menos 30 dias nesse planejamento, tá bom? Isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Porque o bebê precisa de um tempo pra assimilar aquelas novas mudanças, pra assimilar aquele novo comportamento, aquele novo local, tudo isso. Não existe creche, tá, gente? Não existe creche que pegue um bebê... Quer dizer, não existe não, né? Tem de tudo nesse planeta. Eu não conheço nenhuma creche que pegue um bebezinho sem fazer adaptação, né? Que vai ficar integral e chega lá de manhã, deixa no integral e só volta no final do dia para buscar, né? Eu nunca vi uma creche que faça esse tipo de coisa, né? Geralmente todas as creches você precisa deixar o bebê lá um pouco e ficar por lá também para o bebê ir se adaptando e ganhando segurança naquele ambiente e ganhando essa transição, essa qualidade nessa transição, né? De casa, mamãe só em casa, bebê só em casa, para o outro ambiente que não é mais a casa dele e para um outro cuidador que não é só mais a mãe dele, que é a pessoa que ele mais confia, que ele mais ama, tá? Qual que é o maior medo de vocês? Eu vou falar, mas vão me contando aqui nas mensagens. Qual que é o maior medo de vocês quando vocês estão prestes a voltar ao trabalho? Né? Vocês vão deixar o bebê com outra pessoa? Qual que é o maior medo? Que vocês pensam assim na hora. Bora lá. Eu já tenho algumas respostas que vocês sempre me dão. Quando vocês começam a falar, né, que estão voltando, que vão voltar ao trabalho, que estão preocupados em voltar ao trabalho, a primeira coisa que vocês falam é medo do bebê não se alimentar, é medo do bebê não pegar a mamadeira, né? É medo do bebezinho ficar mal cuidado, ficar sem limpar o bumbum direitinho, ficar assado. Não são esses os grandes medos de vocês? Deixar ficar chorando, todo mundo chorar sem parar, ficar distante. É exatamente isso, a gente vai tendo medo de tudo, né? A Pamela de pegar Covid nessa época, né, Pamela? É o que a gente tá surtando, né? O coração da gente tá ficando doido mesmo. O bebê não acostumar com a babá, não acostumar com a creche. De não cuidarem direito. A Fran falou. De não cuidarem direito, como foi o meu caso. Tive que pedir conta. Complicado, né, Fran? A gente às vezes gosta do trabalho e a gente tem que pedir as contas porque... Eu não conseguiu, né, encontrar alguém pra cuidar do nosso bebê como nós. Como nós, na verdade, a gente nunca vai encontrar, né? Porque cada mãe cuida da melhor forma possível do seu filho. Mas tem pessoas que cuidam tão bem
quanto a gente, né? Que cuidam com o mesmo carinho, com o mesmo amor, né? Que tem essa mesma ligação afetiva, né? É importante que os bebês gostem dos cuidadores, tá, gente? É muito, muito importante. A gente tem ciúme, às vezes, né? Do bebê gostar mais do cuidador do que da gente, gostar mais da tia da creche, mais da avó, mais da babá do que da gente. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês é agradeçam a Deus se o bebê de vocês ama loucamente o cuidador, né? Isso é muito importante, porque o cuidador é aquela pessoa que vai estar ali, ó, substituindo as suas ações naquele período do dia que você não tá, né? Então, tem que substituir também a sua parte de afeto, né? Naquele momento que você não está, né? Isso é muito importante, porque se o bebê não fica bem com o cuidador, se o cuidador não passa afeto, não passa amor para esse bebê não aprende a criar vínculos emocionais. E isso é importante para o desenvolvimento deles, tá? É muito, muito importante. Agora, dita essa parte aí de planejamento, né, mais técnica, qual que é, né, na verdade, a essênciazinha, né? Dito tudo isso, o que faz mais diferença em tudo? Quando você volta ao trabalho ou quando você tem que levar o bebê para creche, qualquer coisa diferente, mude o cuidador, mude o ambiente. Quando vocês passam por isso, a pior coisa, por mais que coincida com os saltos, com as regressões, com as angústias, pior do que tudo isso, o ponto mais crítico é o ponto da conexão de vocês com o bebê de vocês, né? Isso daí, ele precisa ser preservado. Essa conexão de vocês, né, ela é muito importante. Se vocês perdem essa conexão com o bebê, porque o bebê foi pra creche, você voltou ao trabalho, você trabalha o dia inteiro, se você não compensa essa conexão em outros momentos, você tem sérios prejuízos. O bebê, sim, com certeza vai sentir muita falta de você, igual você vai sentir falta dele. Só que o bebê vai reagir de uma forma muito diferente de você. O seu bebê vai tender a reagir com muito mais apego ao peito, com muito mais apego ao colo, com muito mais apego a você, né, ao seu contato físico. Vai ser aquele bebê que vai ficar agarrado, penduradinho mesmo em você. Né? Ele vai querer o tempo inteiro estar nessa ligação física, porque durante o resto do dia ele não está tendo isso. Né? Então, isso é importante. Ele vai querer acordar mais vezes. Ele vai, de fato, começar a acordar mais vezes e te solicitar mais vezes à noite. Pra quê? Pra ver que você tá ali. Pra poder pegar a sua presença naquele momento ali. Eles vão sentir isso com toda certeza. Ó, a Pamela falou, e quando você tem a oportunidade de levar o bebê ao trabalho? É uma realidade que eu não sei como vai ser a adaptação. Pamela, depende, né? Eu não sei qual que é o tipo do trabalho, eu não sei como que o bebê vai ficar lá. Porque tem algumas empresas que tem dentro da própria empresa uma creche. Né, tem ali um espaço de creche que as mães podem ir ali em determinados momentos, principalmente para quem amamenta. Tem algumas empresas maiores que tem essa situação. Eu acho válida a tentativa, acho super válido mesmo. Porque tá pertinho de você, o bebê continua se sentindo um pouco mais seguro, você tem a opção de ir mais vezes ali onde ele tá. Então, se você tem essa opção, eu acho que vale a pena tentar. Agora, tem que fazer a adaptação do mesmo jeito, né? O bebê não vai poder chegar lá, ficar e não voltar mais. Né? Você ficar lá o dia inteiro fora e o bebê lá sozinho com a cuidadora. Ele vai sentir da mesma forma que fosse qualquer outra creche. Então, depende muito do qual que é o conceito, né? Dessa poder levar o bebê pro seu trabalho. Se for nesses casos de empresas grandes que tem aquelas creches ali, vai ser excelente. A Simone é cabeleireira e montou um espaço para a bebê dela. Incrível, né, Simone? Muito bom. Muito bom mesmo, fica pertinho, né? Montou um espacinho. Eu ia num cabeleireiro, gente, que a irmã dele, a bebezinha dela cresceu lá no salão. Cresceu lá assim. Que eu lembro até os 4, 5 aninhos dela, ela tava lá. Depois disso eu mudei de cidade e não tive mais esse contato. Mas desde bebezinha, ela vivia aquele ambiente ali do salão. Claro, tomando os cuidados, não ficava perto de formol, essas coisas, tá, gente? Sem politizar isso daí. Mas era aquele convívio muito gostoso ali, né? E a mãe não ficou longe da bebê dela. Isso foi muito bacana. Eu lembro dela depois começando a chegar de uniformezinho lá no salão. Isso era muito bacana. Simone, parabéns pela sua iniciativa aí, que dê muito certo o seu negócio, viu? Parabéns mesmo. É importante, a gente tem que se reinventar quando a gente quer outras coisas, né? A gente precisa fazer tudo que a gente ama dentro das nossas possibilidades, mas que seja saudável para todo mundo fique feliz, né? Muito importante. Seja muito feliz, Simone. Gostei. Mas enfim, e aí voltando, né? Qual que é o ponto principal então de hoje? O ponto principal de tudo que a gente falou aqui hoje é o planejamento e a conexão, sem dúvida, tá? Vocês precisam organizar isso com muita antecedência dentro do tempo de vocês, da realidade de vocês. Eu sugiro sempre, pelo menos aí uns 30 dias, para vocês conseguirem organizar, trazer a pessoa para o seu ambiente, inserir a pessoa nesse cuidado, né, com a criança, tudo isso. Agora, em relação à conexão do bebê de vocês precisam dedicar tempos de qualidade a esse bebê. Isso é o mais importante, né? Quando você estiver com o seu bebê, dedique o seu tempo, né? A sua presença presente, que a gente fala. Esteja ali, realmente estando ali,
né? Deixa o celular de lado um pouquinho, deixa as redes sociais de lado um pouquinho, depois você vai ler aquele livro que você quer ler. Se você tá ali com o seu bebê, esteja com o seu bebê. Se dedique a interagir com ele dentro das relações de vocês, né? Da idade do seu bebê. Procure interagir da forma que você tá acostumado a interagir com o seu bebê, com muito carinho, com muito abraço, com muito colo, com muito beijo, com muito aconchego. Porque o seu bebê precisa dessa conexão, ele precisa manter essa conexão. Então, não pode dar colo e rotina de sono? É claro que pode dar colo. Eu dou colo até hoje. Eu tenho bebê de 6 anos, tenho bebê de 4 anos, eu dou colo até hoje. Né? Outro dia eu postei até uma foto que meu filho dormiu no meu colo. Tá? Ele tem 4 anos, ele dormiu no meu colo, vai fazer 5 anos. Por quê? Ele quis esse aconchego. Eu não sei o que faltou mais naquele dia pra ele. Não sei se foi, de fato, eu estive mais ausente, trabalhei um pouco mais. Não foi ausente fora de casa não, tá, gente? Foi ausente de presença com ele. Eu não estive em contato com ele só pra ele durante o dia, como eu fico com mais frequência, né? E aí eu acho que ele sentiu essa falta e ele veio dormir no meu colo. E tá tudo bem. Isso vai virar um hábito? Vai virar um ciclo vicioso? Não vai, de jeito nenhum. Mas é importante que a gente saiba reconhecer que eles precisam dessa conexão. Que em alguns momentos eles vão estar mais carentes. Que eles vão precisar ficar ali, tá? Muita gente, quando eu falo sobre planejamento, sobre conexão, sobre rotina, reclama muito, fala que não dá pra criar rotina. Ou o pai não vai deixar criar rotina. A rotina é muito entediante, as crianças não gostam de rotina. Muito pelo contrário, as crianças gostam e as crianças precisam de rotina. Isso gera para eles a segurança que eles precisam para conseguir dormir uma noite inteira, para conseguir estar bem, para não precisar de associações o tempo inteiro, tá? Quando vocês falam muito sobre, mas o bebê vai passar a noite inteira acordado, o bebê vai passar a noite inteira tendo despertares, múltiplos despertares, é para mamar, é fome. Gente, isso não quer dizer que o bebê esteja com fome. E bem quase certeza absoluta, a não ser que esteja muito ruim a alimentação do seu bebê, né, muito ruim as mamadas, o seu bebê não vai acordar a noite inteira porque ele tá com fome. Ele vai acordar a noite inteira por outro motivo. Ele precisa da sua conexão, ele precisa daquela associação para preencher alguma falta de conexão que está acontecendo ali. Então, o mais importante nesse ponto é se conectar com o seu bebê. Foque nesse princípio, o princípio da conexão, de dar um tempo de qualidade entre vocês dois para que vocês consigam suprir outras necessidades. Você pode ter certeza que se você voltou ao trabalho e o seu bebê começou a ficar muito, muito agitado, muito estressado, irritado, se o seu bebê está acordando muito mais vezes do que ele acordava antes, você pode ter certeza que é pela falta da conexão. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu bebê e vai dar todo o amor do planeta que existe no seu coração pro seu bebê nos momentos que vocês estiverem juntos. Isso é muito importante. Faça essa conexão na hora que você tem o seu momento com o seu bebê. Não se culpe porque você chegou em casa às 6 da tarde. Mas se o seu horário com o seu bebê vai ser de 6 às 7, porque às 7 ele já vai dormir, tudo bem. Faça que esse momento de 6 às 7 seja um momento incrível, de muita troca de vocês dois, de muito amor, um momento muito afetivo pra vocês. Isso é muito importante, tá? Ó, a Kátia, meu bebê dorme no peito. Se tá tudo ok pra você, Kátia, não tem problema. Se não é uma coisa que te cansa, que te deixa exausta, que te suga, que te deixa muito, 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 muito cansada mesmo, tá tudo bem. Se você gosta que ele durma no seu peito, você não se importa dele acordar e ter que dormir no peito, tá tudo bem. O que a gente sempre fala é esse equilíbrio. Se tá bom pra você e tá bom pra ele, ok. Agora, se tá ruim pra alguém, tem que ser revista essa situação. Isso é muito importante, tá? A Vivian disse, a rotina é muito importante. Tenho percebido a diferença com a rotina estabelecida. A rotina muda a vida da gente, da família, da criança, de tudo. Muda a relação da criança com o ambiente, muda a relação da criança com o sono. É importante avaliar a criança que briga muito, que vai ficar irritada para começar o sono. A gente falou isso essa semana aqui. Essa criança tem que ser vista. E o que está acontecendo? Qual que é a relação dessa criança com o sono, com o ambiente do sono? Por isso que eu falo, a rotina é ótima. Sair dela também é muito bom. Também é maravilhoso, mas a gente precisa desse planejamento. Então foque em trazer esse cuidador pra vocês, tá? Eu sempre falo pra vocês, a rotina ela é previsibilidade. E previsibilidade é segurança. E os bebês precisam de segurança. Portanto, os bebês precisam de rotina. Isso é clássico, eu falo isso há um tempão já pra vocês. Foquem em ter um planejamento, em estabelecer uma rotina, trazer esse cuidador para dentro desse ciclo, para dentro dessa relação, né? Traga esse cuidador para um relacionamento afetivo com seu filho. E não sinta ciúme disso, né? Não sinta ciúme dessa situação, porque é importante para que o seu bebê consiga, de fato, se sentir bem e confortável com ele, porque senão vai mudar e vai virar uma bagunça gigante, gigante, gigante na sua vida, tá? Vocês acham que só vocês ficam com dúvidas, né? Como é que vai ser? Se vai volta ao trabalho, o bebê vai sofrer muito, se vai chorar muito, né? Como é que fica a questão da rotina depois? Todo mundo pergunta isso. As minhas alunas que me perguntam como é que vai ser depois, né? A Jo, minha aluna, falou,
Rotina e consistência. Exatamente, Jô. Tem que ser consistente, né? Você não pode querer compensar as coisas, né? Porque você ficou mais tempo fora. Né? Você tem que dar muito amor, muito carinho, mas não é compensar, por exemplo, crianças maiores, não é compensar trazendo um brinquedo, trazendo um presente, ou pior, trazendo uma comida. Não é assim que a gente compensa a nossa ausência. A gente compensa a nossa ausência dando muito da nossa presença quando a gente está ali. É assim que a gente compensa. Porque o presente, ele não vai cobrir aquele buraco afetivo que tá ficando ali. Aquele buraco emocional. Então, recompense e compense seu bebê com muito amor, com muito beijo, muito carinho. Mas evite trocar por presentes a sua ausência. Isso aconteceu lá atrás, lá na nossa geração, lembra? E não foi legal pra gente, né? Hoje estamos aqui tentando nos consertar a todo custo. Então vamos trazer isso pra nossa vida de agora, né? Vai compensar? Sim, mas compensando com momentos de prazer entre vocês dois. Momentos de carinho, momentos de afeto, momentos de troca de amor entre você e o seu bebê. Tô vendo as meninas falando, ó. Desde que meu bebê nasceu, te sigo, é bonitinha. Sigo todas as orientações e tem rotina. Só um problema que mudei em 2 cômodos, estamos sem berço, aí ele dorme com você. Fran, é o momento, e depois tá tudo bem. Depois você troca, quando você começar a organizar dentro da sua casa, do que você quer fazer. Eu tenho uma aluna queridíssima, uma maravilhosa, ela, uma fofa, super dedicada mesmo, que ela tem só um quarto também na casa dela, e o bebê dorme no quarto, dormia acho que na cama com ela. Depois a gente conseguiu passar pra caminha, ainda tá numa transição de colchão e tudo, porque é o mesmo ambiente. Então, e a criança já é maior, né? Já é criança que anda. Então, fica difícil, né? Às vezes a criança se adaptar muito rápido, igual a gente faz de uma forma mais fácil pro próprio quarto. Mas ela tá conseguindo de forma linda fazer isso de uma forma gentil. Isso é muito importante. E você com certeza vai conseguir da mesma forma, tá? Depois você vai mudando, ou colchãozinho, ou uma outra coisa que vai melhorando muito, você vai ver. Muito, muito mesmo, tá? A da Tati. Tati, melhor pessoa. Tati, boa noite. A Tati mandou, a minha não gosta de dormir na cama comigo. A bebê da Tati, gente, é uma bebê muito especial. A Tati é minha aluna querida também. Foi da Tati que eu postei hoje aqui, né? Postei o print dela, coisa mais apaixonante. Eu lembro da Tati como se fosse hoje, dela falando, minha bebê é histérica, né, Tati? E que delícia essa evolução, que gostoso. Muito bom ver mesmo. Ela falou, já o irmão dorme agarradinho comigo na cama. Mas é assim, eu também tenho dois meninos totalmente diferentes. Um, se puder, dorme agarrado em mim. O outro não gosta. E eu também gosto de dormir. Então vocês acham que eu também não durmo de vez em quando com meu filho? É claro, tem dia que eles precisam disso e a gente também, né? Mas é todo dia? Não. Precisa ser todo dia? Não, tá? Mas desde que você queira isso, né? A vontade é sua e do seu bebê. Vocês vão fazendo isso conforme estiver bom pros dois. Se não tiver bom, ex-histérica. Isso mesmo, Tati. O bebê dela agora é uma ex-histérica, porque a Tati agora tem uma bebê anjo, uma mãe de anjo. Lindona. Muito bom mesmo. Certo, meus amores? Olha, então feito tudo isso, investido no planejamento, investido aí quando vocês vão realmente voltar ao trabalho, trazendo o cuidador para a vida, invistam também nessa conexão, tá? Evitem estar com o bebê de vocês, estar com o celular junto, tá? Muita gente fala sobre amamentação, e quando você vê a mãe tá amamentando com o celular na mão, né? Então, assim, isso perde a conexão da mesma forma. Entende? Então, assim, nunca julgo. Aqui a gente não julga de jeito nenhum. Quem faz fórmula, quem faz seio, de jeito nenhum. Cada um sabe a sua realidade. A gente fala, sim, do aleitamento materno, mas a gente sabe que cada um tem as suas necessidades, a sua realidade, e todas elas devem ser respeitadas. Todas. Em cada um dos seus âmbitos, em cada um dos seus quesitos, todo mundo deve ser respeitado dentro das suas vontades. A relação precisa ser de respeito, tanto pro lado da mãe, quanto pro lado do bebê também. Precisamos ter isso, porque senão vira uma bagunça e alguém não estará feliz. Quando a relação não falta respeito de um dos lados, alguém vai sair sofrendo nessa relação. Alguém terá prejuízos emocionais nessa relação, tá? Então invistam nessa conexão, dê muito abraço, dê muito beijo, muito carinho, chameguem muito o bebê de vocês, mas planejem tudo que vocês vão fazer direitinho em relação à volta ao trabalho para que eles consigam se sentir seguros, certo? Combinado? Foi o nosso tema de hoje. Ai, que delícia. Muito obrigada pelo carinho de vocês.